pessoal, vamos dar continuidade aqui na nossa última aula do treinamento intensivo de Direito Empresarial para não advogados. Hoje vamos tratar de Direito Societário, noções gerais aí para você que está se aprofundando nesse tema de Direito Empresarial. O Direito Empresarial envolve um pouco aí que a gente viu, introdução ao estudo do direito, direito civil, direito trabalhista, direito constitucional tributário, direito societário. E pegamos aí um pouco de direito previdenciário. Um pouquinho aí dos principais ramos que estão no dia a dia de quem atua com empresa na gestão empresarial. Entrando aqui na parte de direito societário, vamos falar dos princípios. Princípio da livre iniciativa. É a ampla possibilidade de criar e explorar uma atividade econômica. No nosso sistema capitalista, as pessoas podem abrir empresas, formarem sociedades para exercer atividade econômica. É livre a iniciativa. Também temos aí o princípio da livre concorrência. As pessoas têm liberdade de atuarem no mercado econômico, inclusive disputando o mercado com outros agentes. A função social da propriedade. O interesse econômico do empresário deve ser harmonizado com os demais interesses sociais. Um conceito aqui de atividade econômica. O empresário, ele se organiza para oferecer um produto ou um serviço para o mercado. Para oferecer um produto, vamos colocar aqui no nosso exemplo um celular. Ele vai organizar diversos fatores produtivos para construir essa mercadoria, para que essa mercadoria chegue ao destinatário final. O serviço também, da mesma forma, seja um serviço jurídico, de contabilidade, de informática, de limpeza, é necessário uma organização de vários fatores que envolve capital, insumos, tecnologia, metodologia. Esse resultado materializado em um produto tangível ou em um produto intangível é oferecido para a sociedade. E aí temos um conceito que a atividade econômica é organizada de forma habitual para a produção ou circulação de bens ou prestação de serviços com o objetivo de lucro. Esse é o conceito de empresa. A empresa tem objetivo lucrativo. O que é lucro? Lucro é a remuneração do capital. Juridicamente, o conceito de empresa não se identifica com seu conceito vulgar, em que se chama de empresa o conjunto de bens ou estabelecimento. Pelo Código Civil, o conceito preponderante de empresa é atividade. Empresa é atividade. Atividade econômica organizada de forma habitual para a produção de bens ou serviços. No dia a dia, utilizamos, eu fui na empresa como aquela estrutura física que o Código Civil define aquela estrutura física como estabelecimento empresarial. Para nós que estamos estudando aqui, empresa é atividade econômica organizada pelo empresário. Características da empresa.
atividade de produção ou circulação de bens ou serviços, algo tangível ou intangível, que é resultante da organização do capital. As pessoas vão investir dinheiro, recurso, cota-parte ou ações. Existe ali um plano de viabilidade econômica. O capital social é o recurso necessário para o início de uma atividade. Trabalho, e aí vem a mão de obra, seletista, prestadores de serviços. Insumos. No serviço aqui, para ficar mais didático, de limpeza, eu vou precisar de rodo, vassoura, equipamento, crachá, uniforme, VAP, produtos para limpar vidro, limpar madeira. Eu preciso de vários insumos. E tecnologia, vou precisar aí de um sistema, uma metodologia de limpeza, uma técnica. Tudo isso vai estar organizado para oferecer o serviço de limpeza. É uma atividade organizada, profissional, exercida com habitualidade, diferente de uma prestação pontual, eventual, com o objetivo lucrativo, com o objetivo de buscar a remuneração do capital investido. O empresário, a empresa, tem como objetivo, no final do exercício, fazer uma apuração dos resultados e aquele resultado ser distribuído em função do capital. Atividade não empresária. É aquela atividade que não tem objetivo econômico, ela tem um objetivo científico, de estudo, de pesquisa, ligado à arte, ligado a questões intelectuais, salvo se caracterizar elementos de empresa. E aí nós temos a sociedade simples, sociedade simples. A sociedade simples, ela é uma atividade econômica, mas não possui aí os elementos próprios da empresa, da atividade empresarial. A cooperativa, a lei determina que, dependente do seu objeto, ela é uma sociedade simples, porque ela não tem fins, não tem objetivo lucrativo de remunerar o capital dos seus sócios cooperados, dos seus sócios, dos seus associados. Atividade intelectual absorvida pela organização da empresa pode acontecer numa atividade intelectual onde eu procuro o médico Paulo. É uma atividade ali profissional exercendo a medicina, onde ele se identifica como o profissional. Eu procuro o Dr. Paulo. Tá. A partir do momento que existe uma organização empresarial em que eu não procuro mais o profissional, mas eu procuro uma clínica médica, um hospital, eu procuro ali um cardiologista, um oftalmo, veja, eu não procuro mais uma pessoa, eu procuro uma empresa, eu procuro uma atividade, eu procuro algo institucionalizado, passa a estar presente os elementos da empresa. Então, aquele consultório médico, que era uma sociedade simples, pode se transformar em uma sociedade empresária em razão da organização dos seus elementos constitutivos. Essa atividade empresarial pode estar regular. Quando ela está regular? Quando ela está formalizada e os atos constitutivos são levados a registro na Junta Comercial do Estado. No caso de São Paulo, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, a JUSCESP. Cada estado possui uma junta comercial. Além disso, é indispensável a autenticação dos livros empresariais. O livro considerado obrigatório para qualquer atividade empresarial é o livro diário,
que na microempresa e na empresa de pequeno porte é substituído pelo livro caixa, um controle ali de receitas e despesas. Existe ali uma atividade empresarial irregular. É a ausência do registro. Existe ali uma atividade sendo exercida, mas não está formalizada, não está devidamente o ato constitutivo arquivado na junta comercial do respectivo estado. O empresário pode sofrer falência, mas não pode requerer, por exemplo, a recuperação de empresas por não estar devidamente formalizado. A falta de arquivamento pelo empresário durante 10 anos consecutivos na junta comercial exige que esta o notifique para se manifestar. Também pode acontecer, apesar de estar arquivado na junta, só tem lá, depois não tem mais nenhuma movimentação, a junta comercial precisa, depois de 10 anos, aí notificar o empresário, a sociedade empresária, para verificar se realmente está ativa, se está funcionando. Decorrido o prazo sem manifestação, a junta cancela o registro. Cancelado o registro, o empresário passa a ser irregular e perde proteção ao nome ali empresarial. Sujeitos da atividade empresarial. Quem exerce? A atividade empresarial pode ser exercida pelo empresário individual, ele sozinho, pela empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI, é uma figura jurídica onde apenas um titular cria uma pessoa jurídica sem necessidade de um sócio, e a responsabilidade é limitada ao capital subscrito, ou pelas sociedades, aí 2 ou mais pessoas. O que é uma sociedade? As sociedades personalizadas ou não são constituídas por no mínimo 2 pessoas, como nós comentamos aqui. A lei de 2019 permitiu também a sociedade limitada unipessoal. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas, também é uma inovação no sistema jurídico. Quais são os requisitos para o exercício da empresa? Ser livre de impedimento e ser capaz. Não pode ter impedimento. Quem são impedidos de exercer? Os falidos, até que haja extinção das obrigações, ou se condenado por crime falimentar, até 5 anos após a extinção da punibilidade ou reabilitação penal. Os servidores públicos não podem exercer atividade empresarial nem administrar sociedades. Os magistrados e membros do Ministério Público, os deputados federais não poderão, por ter controle societário ou ter direitos de sociedade que realize contrato com pessoa jurídica de direito público. O incapaz. Então, não pode estar impedido e precisa ser capaz. Capaz é aquele que é maior de 18 anos para exercer sozinho os atos da vida civil. O incapaz pode continuar a atividade empresarial recebida como objeto de herança ou por incapacidade superveniente mediante uma autorização judicial. Nesse caso, será assistido ou representado e seus bens estranhos ao acervo da empresa não responderão pelas obrigações empresariais. O incapaz pode ser sócio de uma sociedade se não for administrador, se for representado ou assistido e se o capital social estiver
integralizado, efetivamente pago. Então, assim, o incapaz pode ser sócio de uma empresa? Pode, pessoal. Pode ser sócio, desde que ele seja representado, assistido, lembrando que toda pessoa é capaz de exercer os atos da vida civil, desde que preenchidos os requisitos legais. Representação, assistência, e nesse caso aqui, o capital deve estar totalmente integralizado, ou seja, quitado, pago. Nome empresarial. A firma é composta pelo nome civil do empresário e poderá ser de forma facultativa completada pelo gênero da atividade. Exemplo, João da Silva Comércio de Brinquedos. Então, estamos diante de uma firma. Tem o nome civil do empresário que exerce aquela atividade. A razão social ou firma social, por seu turno, é a utilização da firma para as sociedades. Ela é composta pelo nome civil de mais de um dos sócios da sociedade, embora não precise conter o de todos eles, bastando a inclusão da expressão e companhia. E a denominação social, trata-se aí, como o pessoal chama, de um nome fantasia e pela atividade a ser desenvolvida. Dica: quando a responsabilidade for pessoal ou ilimitada, que é isso geralmente que o empresário não quer, porque ele cria, na verdade, a empresa para responsabilidade ser limitada, mas pode acontecer, tem a previsão legal. Quando for pessoal e ilimitada, atinge o patrimônio pessoal dele, pode atingir, o uso de firma é obrigatório. Esse aí está em desuso. Quando houver menção à responsabilidade limitada, que é limitada ao capital, subscrito, prometido a ser pago, diferente do integralizado quando for pago, no nome, a responsabilidade passa a ser limitada, há a possibilidade de se optar por uma firma ou por denominação. Já no caso das sociedades anônimas, é obrigatório o uso de denominação. O nome fantasia. Proteção do nome. Lá no direito civil, quem acompanhou as aulas aí, viu que o nome é um direito imprescritível e inalienável. Tem uma proteção jurídica, no caso também aqui das pessoas jurídicas, também o nome possui proteção legal. O que impede também que os consumidores sejam levados a erro por nome semelhante entre os empresários. Em razão dessa finalidade, o nome empresarial é protegido apenas no ramo determinada atividade do titular. Nomes idênticos em atividades diversas não permite o engano dos consumidores. Essa proteção é feita pela inscrição do empresário ou dos atos constitutivos na Junta Comercial do Estado. Coloquei lá, Paulo Vieira Treinamentos e Consultoria. Registrei meu ato constitutivo como empresário na Junta Comercial a partir do arquivamento. Sempre que alguém for abrir uma empresa, a Junta exige uma pesquisa prévia de que não existe um nome semelhante ao que já está arquivado na Junta. Registro. Departamento de Registro de Empresas e Integração, o DREI. Antigamente, para quem é mais antigo, o DNRC, Departamento Nacional de Registro do Comércio, foi substituído aí pelo DREI, que é um órgão federal com as principais funções de normatizar e fiscalizar as atividades das juntas comerciais. A junta comercial possui as seguintes funções: arquivamento e autenticação.
O arquivamento relativo aos atos de registro e a verbação pertinentes às atividades empresariais. Os atos arquivados na junta são públicos, para dar publicidade. Qualquer pessoa pode ter acesso. Aqui na Junta Comercial do Estado de São Paulo, tem um avanço muito grande. Você joga na internet juscesso.sp.gov.br, entra lá, pesquisar a empresa, joga o nome da empresa, você faz lá uma identificação no sistema e você consegue ter acesso a uma ficha de breve relato, a uma ficha completa e até em alguns casos, na grande maioria, uma cópia digitalizada do ato de uma assembleia, de uma reunião, de uma alteração contratual, você consegue puxar também online e muitas vezes aí sem custo. Autenticação. Tem relação com os livros empresariais que, para serem utilizados, devem lá ser autenticados na junta comercial. Principalmente isso quando as empresas mais antigas têm os livros físicos mesmo. Hoje, muitas empresas utilizam o sistema eletrônico. Estabelecimento empresarial. O estabelecimento é o complexo de bens corpóreos e incorpóreos. É a estrutura física. Lembra que a gente falou que na prática muita gente chama vou na empresa como se a empresa fosse aquela estrutura. Para o direito, aquela estrutura física ali é o estabelecimento empresarial. E empresa é atividade. Utilizado pelo empresário para exercer a atividade da empresa, que é conhecida como fundo de comércio. Também o pessoal conhece como esse nome. Não são todos os bens do empresário que compõem o estabelecimento, apenas os bens organizados para o exercício da atividade é que integram essa universalidade de fatos. Bom, tem lá na empresa, às vezes tem uma bicicleta lá, não é por fato de estar lá que faz parte daquele exercício. São os bens organizados para exercício, os computadores, a rede, o sistema, a telefonia, aqueles elementos organizados para a produção de bens ou produção de serviços dentro daquela atividade econômica exercida, aquilo faz parte da empresa. Elementos. Dentre os elementos que compõem, podem ser incluídos os bens materiais, os móveis e imóveis, e a gente trabalhou bastante esse conceito de móvel e imóvel lá no direito civil, e os bens imateriais, os intangíveis, aqueles que não podem ser tocados. Integram os bens imateriais o ponto comercial e o direito sobre propriedades industriais, patentes, invenções, modelo de utilidades e registros de desenhos industriais e marcas. Bom, pessoal, às vezes uma empresa, o sucesso dela está naquele local onde ela está localizada, aquele ponto comercial. Mudou ela de local ali, às vezes ela perde aquela clientela, aquele diferencial. Por isso, o ponto também, a localização onde ele está, faz parte, é um dos elementos do estabelecimento. O ponto comercial, bem como a marca, os desenhos de utilidades, o registro, o logotipo, as técnicas, os manuais de procedimentos fazem parte do estabelecimento. O ponto comercial é o espaço físico no qual ocorre a atividade empresarial, sendo que essa atividade se acrescenta o valor econômico ao ponto comercial, como comentamos. Às vezes é a localização daquele estabelecimento, é um diferencial. O direito ao ponto é protegido pelo contrato de locação e a efetivação dessa proteção se opera por meio de ação renovatória, que concede ao empresário o direito de obter a renovação compulsória do contrato de locação.
são requisitos da ação renovatória. O locatário que exerce atividade econômica com contrato escrito por prazo determinado durante 5 anos ininterruptos no mesmo imóvel, explorando o mesmo ramo de atividade pelo menos nos últimos 3 anos. Esses são os requisitos para uma ação renovatória. Tem legitimidade para ingressar com a ação renovatória o locatário, seus sucessores e os cessionários, e o prazo para pleitear a renovação corresponde aos primeiros 6 meses do último ano do contrato, sob pena de decadência, a perda do direito de ação. A perda aí do direito material. Ele pode até entrar com a ação, mas aquele direito, como ele não foi exercido no prazo correto, na prática o pessoal utiliza a expressão caducou. 3 passes. A alienação do estabelecimento comercial é chamada de 3 passes e, para ser eficaz perante terceiros, precisa ser averbado na junta comercial e publicado no Diário Oficial, salvo se for microempresa, empresa de pequeno porte, em que essa publicação não é necessária. A concordância dos credores tácita ou expressamente, expresso, assinado, ou tácita, ninguém se manifestou, só é necessária quando o alienante não tem bens suficientes para saldar as dívidas deixadas no estabelecimento. O adquirente responde pelos pagamentos dos débitos anteriores à transferência, regularmente contabilizados, que estão na contabilidade. Continuando o devedor primitivo, alienante, solidariamente obrigado por 1 ano. Solidário, nós já trabalhamos esse conceito, responde de forma concomitante, simultaneamente, com o devedor principal. 1 ano da publicação na imprensa oficial, no caso de créditos vencidos, da data do vencimento, no caso de outros, os vencentes, que ainda vão vencer. Ressalta-se que em caso de omissão no contrato de alienação de estabelecimento comercial, o alienante não pode explorar a mesma atividade por 5 anos após transferência, uma cláusula de não concorrência. Trabalhando aqui agora o conceito de sociedade. O que é sociedade, pessoal? Celebra um contrato de sociedade as pessoas que se obrigam a contribuir com bens ou serviços para exercício de uma atividade econômica e partilha dos resultados entre si. Esse é o conceito de sociedade. As pessoas, a união de pessoas em torno de uma atividade com o objetivo daquela exploração, daquele exercício de uma atividade econômica para a produção de bens ou serviços, repartir os resultados, distribuir ali o lucro. Os menores poderão ser sócios desde que o capital social esteja totalmente integralizado e eles não participem da administração das sociedades, os menores de 18 anos. Além de capaz, o objeto lícito possível e determinável, conforme a atividade exercida por aquela empresa, pode ter alguns requisitos especiais. Um exemplo aqui, vai abrir uma instituição financeira, aquela atividade vai ter que observar as regras aí do Banco Central. Vai exercer uma atividade que está sobre alguma agência, planos de saúde, precisa observar as regras ali da ANS. Capital social. Vamos criar uma empresa. Precisamos definir qual vai ser o capital social. Geralmente as pessoas fazem um estudo de viabilidade econômica e vão identificar qual o valor a ser aportado, a ser inserido ali naquela atividade. E esse valor é rateado entre os sócios.
Esse valor recebe o nome de capital social, que é dividido em cotas partes e cada sócio vai colocar um determinado número de cotas, subscrever, prometer pagar um determinado valor e que pode ser integralizado à vista ou conforme o contrato ou estatuto social estabelecer. Participação dos sócios nos lucros, nos resultados positivos no final do exercício, ou nas perdas, nos prejuízos. Os sócios celebram um contrato para se beneficiar do resultado da atividade, em razão disso participam de eventuais perdas. Chegou no final da apuração dos resultados, deu sobras, deu resultado positivo, esses valores vão ser distribuídos em função do capital e seu lucro. Deu perdas, os sócios precisam ratear ali entre eles essas perdas ou utilizar de algum fundo se tiver. Pequenos empresários. Quem são os pequenos empresários? O microempreendedor individual é aquele que atua de forma, como o próprio nome diz, individualmente. Ele trabalha sozinho e possui um limite de faturamento. Todo ano vai sendo atualizado esse valor, tá? Ou a cada período. A microempresa não é um tipo societário, mas refere-se ao valor que ela movimenta, assim como a empresa de pequeno porte. É importante observar que não são tipos societários, como comentamos aqui, mas são tratamentos diferenciados para os empresários. Assim, o MEI somente pode ser constituído por um empresário individual. Já o ME ou EPP pode ser na forma do empresário individual, de Eireli e das sociedades. Classificação das sociedades. A sociedade pode ser uma sociedade empresária, que é aquela que exerce uma atividade econômica organizada e profissional, com objetivo lucrativo, com fins lucrativos. E a sociedade simples, aquelas que exercem uma atividade econômica, mas sem fins lucrativos. Geralmente uma atividade ali intelectual, artística, científica, literária. Quanto à importância dos sócios ou do capital? Na sociedade de pessoas, neste caso, a qualidade dos sócios, suas características pessoais são importantes. E são mais importantes do que a contribuição de que cada um deles se obriga. Nesse caso, a sociedade simples, um exemplo é a sociedade cooperativa. As sociedades de capitais, nesse caso, a contribuição dos sócios para o capital é mais relevante do que a qualidade dos sócios. Na sociedade anônima, por exemplo, qualquer pessoa, na sociedade anônima de capital aberto, está ali os valores sendo negociados na bolsa de valores, e qualquer pessoa pode ir lá e adquirir uma ação daquela sociedade, daquela companhia. Bom, nesse caso, a qualidade do associado, do acionista é irrelevante. É mais importante o capital que ele está inserido. Classificação, continuando a classificação, no tocante à aquisição da personalidade jurídica. Nós temos as sociedades não personificadas, são as sociedades sem personalidade jurídica. A sociedade em comum e a sociedade em conta de participação. E nós temos as sociedades personificadas. Possuem personalidade jurídica todas as demais. Sociedades não personificadas. Vamos falar um pouquinho das sociedades não personificadas. As sociedades em comuns, as sociedades em comum podem ser as irregulares, possuem um documento, um contrato social, um estatuto, mas não está registrado na junta. São sociedades irregulares. E as sociedades de fato.
São sociedades que não têm nenhum documento escrito, não tem um contrato social e também não tem um estatuto, não tem um documento ali formalizado. Neste caso, a sociedade existe, porém não tem personalidade jurídica distinta dos seus membros. Assim, os sócios respondem de forma ilimitada pelas obrigações sociais, porque a personalidade jurídica ela surge como uma pessoa distinta, com patrimônio distinto e responde por si só pelas atividades econômicas, se aquela atividade for exercida nos termos da lei. Personalidade jurídica. Se a atividade desenvolvida pela sociedade for empresarial, a personalidade jurídica será obtida com a inscrição dos atos constitutivos na junta comercial. Se a atividade for a de profissional intelectual, a sociedade simples, com registro dos atos constitutivos no registro no cartório de pessoas jurídicas. A partir do seu surgimento, a pessoa jurídica passa a ser um sujeito de direitos distinto dos seus sócios. Desconsideração da personalidade jurídica. Nós temos duas teorias, a teoria menor e a teoria maior. A teoria utilizada pelo Código do Consumidor basta que a personalidade jurídica seja um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores para que ela seja desconsiderada. Um consumidor foi lesado, entra com a ação, o juiz condena a empresa, tenta receber, aí hoje tem vários sistemas, o Sismajude, Renanjude, vai tentar, para ficar mais simples aqui, para quem não é da área jurídica, vai tentar buscar o dinheiro em conta, vai tentar ver se tem veículo, vai tentar ver se tem imóvel, vai tentar ver se a empresa está em atividade, penhorar o faturamento da empresa. Não achou nada, não achou patrimônio, o oficial de justiça foi lá, a empresa está fechada. Tal. Nesse caso, não localizou. Pela teoria aqui menor do Código do Consumidor, a não localização de patrimônio já é motivo para desconsiderar, afasta a personalidade jurídica e atinge o patrimônio pessoal dos sócios. Aí inclui o CPF deles e faz uma nova buscar dinheiro em conta, buscar veículos, buscar imóveis no CPF dos sócios. Na outra teoria, na teoria maior do Código Civil, além de demonstrar que o patrimônio da pessoa jurídica é insuficiente para satisfazer a obrigação, é necessário demonstrar que a personalidade jurídica foi utilizada para fraudar terceiros em abuso do direito. Não basta não localizar patrimônio, é necessário provar que houve confusão patrimonial, que houve desvio de recurso, que houve um abuso ali da personalidade jurídica. Desconsideração inversa. Veja, nesse mecanismo, tentamos buscar patrimônio da empresa, dos prejuízos causados, não achou, eu tento buscar patrimônio nos sócios, no CPF dos sócios. Beleza. Nesse caso da desconsideração inversa é o seguinte: ocorre em que a autonomia da pessoa jurídica é utilizada para que os sócios consigam desviar seus bens de seus credores particulares. Os sócios não têm patrimônio nenhum, todo o patrimônio está no CNPJ. Assim, desconsidera a personalidade jurídica a fim de que o patrimônio da empresa seja utilizado para pagamento das dívidas pessoais do sócio. Aqui eu tento receber do sócio, do CPF, não consigo, mas ele tem o patrimônio todo no CNPJ, eu posso pedir e o juiz pode autorizar essa desconsideração inversa.
Sociedade limitada é um tipo societário. Nós temos vários tipos societários. Nós vamos estudar um pouquinho aqui da sociedade limitada, mas temos também a sociedade cooperativa, a sociedade comandita simples. Essa não vamos entrar aqui, porque é só dar uma visão geral das mais utilizadas. A mais utilizada aqui é a sociedade limitada. Como constitui? A Constituição exige um contrato escrito, um contrato social, que será registrado na junta comercial. Deve ter lá o nome, nacionalidade, estado civil, profissão, residência, aquela qualificação que a gente estudou lá no direito civil das pessoas naturais. E a firma ou denominação social, a nacionalidade, sede dos sócios, ser pessoas jurídicas. Nome empresarial, o objeto, a sede e prazo da sociedade. Geralmente as sociedades são constituídas por prazo indeterminado. O capital social, que é esse valor que vai estar lá, a cota parte que cada sócio vai subscrever e como vai integralizar, os administradores, como aquela pessoa jurídica vai ser representada, quem vai ter o poder ali de representar a empresa, a participação de cada sócio, como será a distribuição dos resultados, dos lucros em função do capital, geralmente, e também o rateio das perdas. Direitos ali dos sócios. Quais são os direitos dos sócios? Participar dos lucros, até porque as pessoas se organizam com o objetivo, com fins lucrativos. No final do exercício, no final que apura ali o resultado, ele vai ser distribuído ali proporcionalmente, em regra, ao capital de cada um. Se a empresa dissolver, participar da partilha, da divisão dos ativos e apuração dos haveres. É um dever, é um direito também do sócio, é um dever fiscalizar a atividade social, participar da administração, votar, direito de preferência, vai aumentar o capital, tem direito preferencialmente a adquirir essas cotas, direito de recesso é o direito de sair, de pedir o seu desligamento, falar, não quero mais participar da sociedade, ou você compra minhas cotas aqui, ou vai buscar algum outro sócio para substituir. Responsabilidade subsidiária. Os sócios, os bens pessoais só poderão ser executados após esgotados os bens da sociedade. A pessoa jurídica é distinta da pessoa física dos seus sócios. A empresa fez o contrato, não cumpriu por algum motivo. O credor entra com ação contra a empresa, tenta receber da empresa. Não recebeu, os sócios respondem de forma subsidiária, ou seja, depois de esgotados todos os meios de tentar receber do CNPJ, não conseguiu receber, então, de forma subsidiária, após os sócios respondem. Tá? E a responsabilidade ela é limitada ao montante do capital a ser integralizado. Olha, eu sou sócio da empresa A, eu prometi lá, subscrevi tantas cotas de capital. Até eu integralizar é o valor que eu respondo ali perante a sociedade. Ela é solidária, essa responsabilidade, ainda que o sócio tenha integralizado todas as suas cotas, caso qualquer um dos outros sócios não tenha feito, todos os sócios ou qualquer deles poderão ser responsabilizados com seus bens particulares pelas obrigações até o valor da integralização total do capital. Os sócios entre si respondem de forma solidária. Não tem uma preferência de ordem e respondem pelo valor integral da dívida. Órgãos da sociedade limitada.
O órgão máximo ali é a Assembleia. A Assembleia ela passa a ser obrigatória se o número de sócios for superior a 10. Se tiver mais de 10 sócios, ela passa a ser obrigatória. Se for inferior a 10 sócios, ela passa a ser facultativa, não é obrigatório fazer assembleia todo ano. A convocação exige-se a convocação por publicação de anúncio por 3 vezes, com ao menos 8 dias entre a data da assembleia e a data da primeira publicação. Vai fazer uma assembleia, eu preciso convocar os sócios, então, pessoal, tal dia, tal horário, tal local, vamos realizar uma Assembleia Geral Ordinária para a prestação de contas do exercício, vai ter a pauta do dia, vocês estão convidados a comparecer ali para fazer as deliberações. As decisões vinculam a todos os sócios, ainda que ausentes ou discordantes. O sócio não foi na Assembleia, não participou, a maioria que estava lá decidiu, então vincula os ausentes e discordantes. Caso a deliberação seja contrária à lei ou ao contrato social, as deliberações tornarão ilimitadamente responsável os sócios que aprovaram. Não posso decidir algo contrário ali. Não vamos pagar tributos, não vamos observar a legislação trabalhista. Isso, se você fizer isso, vai responder de forma ilimitada os sócios que aprovaram essas decisões. Periodicidade. Bom, a Assembleia Geral precisa ser feita pelo menos uma vez por ano, ali nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social. Geralmente as empresas colocam que o exercício social de janeiro a dezembro, então terminou o ano, nos 4 primeiros meses, até abril, deve ser feita uma Assembleia Geral de prestação de contas referente ao exercício anterior, onde vão analisar as contas, decidir ali sobre a destinação dos lucros ou das perdas, eleger, se for o caso, novos administradores, conselho fiscal, enfim, outros assuntos que tiverem ali na pauta do edital. Administração. Como é administrada a sociedade limitada? Competência. As deliberações ordinárias da sociedade são tomadas pelos administradores, aos quais compete a prática dos atos da gestão e da representação da sociedade perante terceiros. A pessoa jurídica é uma ficção, não tem braço, perna, não assina, então ela precisa ser representada por um dos sócios, pessoa física. Mas quando aquele sócio está ali, ele está representando a pessoa jurídica, assumindo responsabilidades naquele CNPJ. Responsabilidade. No exercício dessa função, eles respondem solidariamente entre si pelos prejuízos que causarem a terceiros ou a própria sociedade, desde que tenham agido com culpa. Culpa é aquele conceito que nós vimos de direito civil, negligência, imprudência ou imperícia. Administradores. Os administradores são sempre pessoa física. Tá? Os administradores podem ser sócios ou não. Hoje tem muito essa questão do CEO, é um presidente contratado, uma pessoa técnica para exercer ali a gestão empresarial. Na sociedade limitada, eu posso ter um conselho fiscal. A competência do conselho fiscal é supervisionar seus olhos e os ouvidos ali de todos os sócios. A ele compete examinar os livros, papéis, lavrar no livro de atas de reunião do Conselho Fiscal, o resultado dos exames, fornecer parecer sobre o negócio, as operações, denunciar erros, fraudes, crimes, convocar a Assembleia dos Sócios se a diretoria retardar. Tá?
é obrigatório nas sociedades anônimas e é obrigatório aí nas sociedades limitadas, quando previsto ali no seu contrato social. Não é obrigatório nas sociedades limitadas, salvo se o contrato social assim estabelecer, o contrato social que vai definir. A lei determina que é obrigatório nas sociedades anônimas. Falar um pouquinho aqui da sociedade anônima. É uma sociedade tipicamente de capital, de dinheiro, não importa a qualidade do sócio, em regra. Os acionistas são responsáveis apenas pelo valor das ações por eles subscritas e não integralizadas, subscritas, prometidas, integralizadas, pagas. Nesse sentido, é importante diferenciar o conceito de subscrição e integralização, que já estamos batendo bastante. E a classificação aí da sociedade anônima, ela pode ser aberta ou fechada. Aberta são aquelas sociedades cujos valores mobiliários, títulos de emissão pela companhia que fornecem direitos aos adquirentes, são livremente negociados no mercado de capitais, composto aí pela Bolsa de Valores e pelo mercado de balcão. Se aquelas ações daquela empresa qualquer pessoa pode adquirir e ele é negociado na comissão aí de valores mobiliários, né? Então é uma sociedade anônima. A sociedade fechada não possui seus títulos negociados no mercado de capitais. A negociação se faz diretamente entre o proprietário e o adquirente. Legal, pessoal? Bom, o importante é que você tenha essa noção. Os mais utilizados, sociedade limitada, sociedade anônima, existem outros tipos societários, mas como a nossa objetivo é te dar uma visão geral, te dar noções introdutórias aqui, é o intensivão aí de direito empresarial, a gente fecha aqui o conteúdo, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, e nos encontramos aí nas próximas aulas, nos próximos temas, nos próximos cursos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.